Olá, aqui eu de novo em mais uma live, a terceira, 4 que eu farei, conversando com vocês um pouco, aguardando perguntas e fazendo leituras que eu acho que possam ser úteis. Eu tô num lugar que tá dando muito reflexo no meu óculos, mas é o lugar que eu consegui hoje aqui. Então, nas 2 primeiras lives de leituras e conversas, eu li um texto meu do meu livro Olho Mágico, sobre corpo. E nós vamos ler hoje trechos de um capítulo que eu escrevi junto com a minha querida amiga e fisioterapeuta Ana Sete. Durante muito tempo na minha vida, muito mesmo, tirando os últimos 6 anos mais ou menos, eu sempre estive muito envolvida com estudos, com pesquisas e com práticas na área da espiritualidade. Não que eu tenha perdido o vínculo com o espiritual, porque isso para mim é impossível. Mas nesse tempo aí atrás, eu fui convidada e fiquei muito feliz para escrever um capítulo desse livro aqui, olha. Saúde e Espiritualidade, uma nova visão da medicina. É o volume 2. Foi organizado pelo meu querido Gilson Freire, saudade dele, e pelo Mauro Ivan Salgado. É isso aqui, ó, tá? É um livrão e eles convidaram vários profissionais da área de saúde para que tentássemos fazer um link entre a vida interna, colocando também uma visão mais humanizada da área de saúde e do atendimento a pacientes. Bom, o nosso capítulo então chamou Fisioterapia e Espiritualidade. Os subtítulos, só para vocês terem uma ideia do que se trata esse capítulo, porque é claro que eu não vou poder ler tudo, são Introdução, a Fisioterapia e o Fisioterapeuta, Representações de saúde e corpo, o movimento humano, humanização da fisioterapia, o processo terapêutico na fisioterapia, e aí consta de acolhimento, a escuta, exame, o olhar, avaliação, o toque, e uma conclusão, ok? Quem tiver esse livro aí, começa na página 261. Se alguém tiver interesse, eu acho que eu tenho ainda dois desse livro no meu consultório, é só entrar em contato comigo. E assim, o que me mobilizou a fazer a leitura dos trechos desse livro foi na minha última oficina, Práticas de Saúde, uma aluna muito gracinha foi na oficina com o objetivo de ouvir mais sobre exatamente essas questões internas. O que o interno tem a ver com o corpo físico e como os profissionais da fisioterapia têm enxergado isso. Como as pessoas tratam dessa questão. E aí eu não sou uma pessoa de prometer, não gosto de prometer nada, porque eu acredito que a vida é muito inusitada. E o que eu prometo eu gosto de cumprir. Então, normalmente, eu só descumpro se eu não prometo, mas isso eu prometi para ela. Então, depois o vídeo vai ficar gravado, eu vou passar para os meus grupos, principalmente o grupo da Fisioterapia e Saúde do Músico. Vou colocar no Instagram também e vou colocar no meu canal do YouTube. Se você não conhece, dá uma passadinha lá, coloca Carolina Valverde, tem mais de 200 vídeos e tem muito vídeo sobre saúde, promoção de saúde, que é o que eu mais gosto dentro da área da fisioterapia. Tem muita coisa que pode ser útil para você e para quem você conhece, para quem você ama. Então vamos lá, eu vou pegar aqui uns trechinhos e enquanto eu leio, eu estou à disposição para a gente discutir não só sobre esse texto, mas como para responder algum tipo de dúvida que vocês tenham. Não dúvidas de tratamento pessoal, que é o que eu sempre gosto de deixar bem claro.
Não tem como eu te tratar sem te avaliar, ok? E depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso, porque isso está ficando uma coisa muito preocupante. A partir de uma mensagem que eu recebi hoje de uma pessoa que não me conhece, que eu não conheço, me pedindo indicação de medicamento para a mãe dela. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas vamos lá. Eu vou ficar com o meu livro aqui, enquanto isso vocês fiquem à vontade para conversar comigo, se for o caso, porque na verdade a ideia dessas lives é exatamente para a gente poder conversar. Porque, gente, é impressionante, eu tô repetindo a quantidade de mensagem que eu recebo por WhatsApp, por Messenger, por direct no Instagram, nos comentários do YouTube. É muita coisa que as pessoas perguntam, que as pessoas falam, pessoas absolutamente perdidas com relação ao próprio caso, muito sem informação. Então essas lives têm esse objetivo, a gente conversar. Eu tô aqui agora, tô à sua disposição. Vamos lá. Todo o texto que está aqui é meu e Diana 7, ok? Quando se fala em fisioterapia ou reabilitação física, logo se pensa em infindáveis pacotes de sessões com repetição de movimentos na rotina diária de um consultório ou clínica onde se passará a maior parte do tempo sozinho, aplicando gelo ou calor na área do corpo comprometida ou fazendo alongamentos que nem sempre são bem acompanhados ou orientados. Muito mais do que isso, porém, a fisioterapia indica possibilidades, potencializa o que cada um tem de bom, facilita caminhos e busca o equilíbrio, ou pelo menos uma tentativa de equilíbrio. Gente, essa questão aqui transforma completamente, modifica completamente um profissional da fisioterapia de outro. O profissional da área de saúde que olha para você e enxerga o seu problema, a sua doença, a sua dor, sentir e enxergar antes disso e acima de tudo, é um profissional que ainda talvez precise de aumentar a amplitude do seu olhar com relação a quem chega buscando tratamento. Porque eu tô com 28 anos de formado e quando eu formei, eu me especializei em neuropediatria. Eu atendia crianças com problemas neurológicos. E a formação que eu fiz nessa época se chama BOBAT, Método Neuroevolutivo BOBAT. E desde então eu já tive a sorte de ouvir de grandes mestres o seguinte: Carolina, você tem que olhar para o potencial dessa criança. Você tem que olhar para o que essa criança tem de positivo. E aí sim, aumentar as chances desse positivo tomar conta dele inteiro. Então, eu, durante esses anos todos e hoje trabalhando com ortopedia, eu trouxe essa visão. Então, meu olhar é sempre voltado para o que o meu paciente tem de bom, para o que a gente pode aproveitar de positivo e não só a doença, só a dor. Até porque um outro mestre mais atualizado assim, na fisioterapia disse, e eu não esqueci, o paciente tem tendência a olhar o copo meio vazio, ao invés de olhar para o copo meio cheio. O que significa isso? O paciente tende a olhar o que ainda falta para melhorar. Claro, a gente tem uma energia de vida, tem a de morte também, mas tem a de vida e o que a gente vai tentar é ficar cada vez melhor. Mas quando o paciente e o fisioterapeuta só enxergam o que ainda falta ganhar, né, no tratamento, o positivo, o que ele já conquistou, fica por baixo, né? Então a gente vai sempre olhar o paciente e ele vai se olhar como um coitado, um dolorido, um incapaz, um inútil, e isso aí é muito ruim. Promove a saúde, previne complicações e restaura funções que foram comprometidas. Cuida não só de uma perna machucada e da dor, mas do trauma, do medo e das limitações. Com isso, eu não estou querendo dizer que o fisioterapeuta tem que ter uma formação em psicologia para receber e para tratar os seus pacientes. Não é isso, em hipótese alguma. Tanto é
que eu sou uma pessoa que estou sempre indicando os meus pacientes. Quando eu percebo que tem alguma coisa a nível psíquico que pode interferir no tratamento físico, eu sempre indico para uma psicoterapia, para uma análise, né? Porque o fisioterapeuta não tem essa formação, apesar de que ele pode construir uma formação paralela nesse sentido, em que ele veja o paciente como um ser humano integral. Isso com leituras, com cursos paralelos, mas nós, fisioterapeutas, jamais seremos psicólogos, apesar de que a gente precisa ter um olhar mais amplo, ok? Então vamos lá. A fisioterapia é a profissão da superação e da esperança. E o sucesso do processo terapêutico está diretamente relacionado com a relação de confiança que se estabelece entre o fisioterapeuta e o cliente. Eu acho que essa questão da confiança, pelo menos para mim, como paciente, né, a confiança que eu preciso ter no meu médico, na minha médica, em quem trata de mim, define absolutamente o resultado. Pelo menos para mim, como paciente. Eu acredito que seja também com os meus pacientes em relação a mim. O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional define fisioterapia como uma ciência da saúde que estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos e funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por alterações genéticas, por traumas e por doenças adquiridas. Ok? O fisioterapeuta é um profissional de saúde habilitado ao diagnóstico dos distúrbios cinéticos funcionais, à prescrição de condutas fisioterápicas ou fisioterapêuticas, à sua ordenação e indução no paciente, bem como ao acompanhamento da evolução do quadro clínico funcional e das condições para a alta do serviço. As necessidades do homem contam com uma forte interação de variáveis, tais como emoções, percepções singulares, estilo de vida e etc. Então, é impossível o fisioterapeuta achar que ele pode ter um manual onde todo e qualquer cliente que chegue caiba, porque o que pelo menos eu enxergo, e com certeza a Ana também, é um ser que procura o consultório, a clínica, com uma bagagem de vida dentro, por trás dos seus sintomas, né? Então eu acho que vale a pena esse olhar um pouco mais aprofundado. E você, como paciente, também vale a pena você desejar que o profissional da área de saúde te veja dessa forma. Pelo menos é a minha opinião. Aliás, gente, tudo é minha opinião, né? Não tem verdade absoluta em nada do que eu digo e em nenhum vídeo meu. Um discurso técnico somado à presunção de que a cura depende somente do poder da ciência acaba por desvincular o sujeito da doença, fazendo com que o paciente não passe de mero objeto de diagnóstico. Isso é complicado, porque muita gente me manda milhões de exames, de resultados, de laudos, de imagens, sem que eu conheça ele. E quer que não só eu veja o que ele tem, dê o diagnóstico, como resolva o problema sem conhecê-lo, né? Então, não se coloque perante um profissional da área de saúde como se você fosse simplesmente um laudo de exame. Não é bem assim que funciona, não deveria ser, pelo menos. O conhecimento científico inclui instrumentos para avaliar a evolução da doença ou da disfunção, mas sobre os sentimentos humanos ele pouco opina. O fisioterapeuta precisa, portanto, construir estratégias capazes de oferecer conforto, segurança e tranquilidade, pois quem sofre não busca quem lhe dê razão, mas uma escuta, como ampliada e atenta testemunha da sua fala. Coisas muito profundas, muito sérias aqui para a gente conversar. Mas como eu não estou com muito tempo, eu deixo essas frases aí para reflexão
Deixa eu ver aqui, ó, mais um pedacinho. Os valores individualistas da cultura ocidental contemporânea influenciam significativamente como a forma do corpo, a estética e a saúde são percebidas pelas pessoas. Madel Luz, analisando as representações do corpo e da saúde na sociedade brasileira atual, discute a disseminação entre determinadas classes sociais da concepção que considera a saúde como a conservação do corpo em um rigor estético, a competição como forma estratégica de relação social, a busca de sucesso e de dinheiro como finalidade básica de vida, o consumismo como forma de afirmação e diferenciação social. E completa que o uso narcísico do corpo encontra-se nas bases das representações que igualam saúde à força, juventude, e beleza. Associados a esses valores, criam-se necessidades médicas e desenvolve-se todo um arsenal de intervenções que incluem cirurgias plásticas, uso de medicamentos, recursos terapêuticos, alimentos e cosméticos, cuja finalidade é auxiliar na modelagem de um idealizado corpo perfeito. E o que ocorre, e que é super verdade isso que ela está falando aqui, essa Madel Luz, é que quantas pessoas chegam no meu consultório com lesões, com sintomas, porque exageraram na necessidade de ter um corpo bonito, mais do que um corpo saudável. E eu fico pensando assim, como eu me relaciono com pessoas doídas, às vezes incapazes, a vida inteira como profissional da área da fisioterapia, o que eu percebo é que quando a gente coloca saúde como prioridade, as nossas ações, elas são diferentes e elas deveriam ser ações promotoras dessa saúde. Mas o que eu vejo realmente chegando no meu consultório é sempre e cada vez mais busca por reabilitação, por restituição do que foi perdido, pela falta de orientação no sentido da promoção de saúde. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Cada paciente possui crenças, história de vida, cultura e perspectivas completamente diferentes. Por isso, isso aqui confirma o que eu disse anteriormente a respeito da não resolução de algum problema através de manual, sendo que cada um é um e cada corpo reage e vive da sua forma, muito específica. Some-se a isso o fato de que muitos vêm de tratamentos mal sucedidos, trazendo, além de dores e disfunções motoras, a esperança comprometida. Isso é o que mais vejo, assim, as pessoas que já tentaram de tudo e absolutamente descrentes e aí é tão difícil começar um tratamento assim, gente, vocês não têm ideia. Quando a pessoa chega para mim e fala, olha, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui porque eu já fiz não sei quantos pacotes de fisioterapia e não adiantou nada. Infelizmente, essa tem sido a realidade. Cabe ao fisioterapeuta ter a sensibilidade de perceber quem é essa pessoa, quais são as suas reais necessidades, pois quem deve se adequar e facilitar essa relação é o fisioterapeuta e não o paciente. Mas cabe ao paciente desejar uma relação verdadeira e atenciosa do profissional da área de saúde com ele mesmo. Já que ninguém está comentando nada, não tem nenhuma pergunta para fazer, está mais ouvindo aí, vamos à conclusão. Mas depois eu estou à disposição para conversar com vocês e caso tenha alguma conversa aí. Torna-se indispensável que todo profissional de saúde compreenda o corpo a partir de sua corporeidade, o que implica que, no momento em que alguém o procura, abrem-se para ambos enormes oportunidades. O profissional lidará não com o corpo da pessoa, corpo-objeto, mas com uma pessoa que é um corpo, corpo-sujeito. E sua intervenção passa a assumir uma dimensão ético-política na medida em que configura uma outra possibilidade de relação terapêutica.
Para o paciente, a possibilidade de alívio dos sintomas, somado à aquisição ou à ampliação da consciência de si mesmo, e por parte do profissional, a realização de uma intervenção plena e eficaz. Aí também tem uma outra coisa importante para ser conversada. Fisioterapeutas, profissionais da área de saúde, busquem atender o seu cliente dando autonomia e independência. Paciente, busque a fisioterapia que te promova autonomia e não que te prenda no consultório durante anos e anos, como se dependesse do fisioterapeuta o seu bem-estar e a melhora de qualidade da sua vida. Em um futuro próximo, espera-se que todos os profissionais da área de saúde possam estar mais preparados para uma aproximação verdadeira e afetuosa com aqueles que necessitam de alívio e conforto para suas dificuldades e desequilíbrios. Até porque os papéis se revezam durante a vida. E em muitos momentos, os pacientes poderão ser os próprios terapeutas, que é o que acontece. Terapeuta é gente, terapeuta dói, terapeuta tem doenças e busca outros terapeutas, fisioterapeutas e médicos. Os fisioterapeutas são profissionais que passam a participar da vida das pessoas em períodos de extrema fragilidade humana e, ao mesmo tempo, em momentos de recomeço e esperança. Sabe-se que são momentos em que alguns indivíduos aproximam-se de suas realidades espirituais, uma vez que se deparam com as deficiências do corpo físico. Mesmo aqueles que não acreditam numa vida espiritual, eles acabam se aproximando muito do seu estado emocional e psíquico. Dessa forma, os fisioterapeutas podem tornar-se instrumentos importantes dessa aproximação, né, do paciente consigo, o que aumenta a sua responsabilidade. Bom, aumenta a responsabilidade do fisioterapeuta. Agora, tem uma questão muito importante para o cliente ouvir, que é o seguinte: se você busca um fisioterapeuta do qual tem boas referências, que você percebe que faz sentido a forma com a qual ele trabalha, o que ele te diz durante uma avaliação ou uma sessão, tenta realmente fazer o que foi solicitado. Pelo menos eu, quando estou trabalhando, não tem uma coisa sequer que eu solicite para o meu paciente que seja menos importante ou que seja passível de ser delegado ao secundário, ao terciário. Tudo o que eu digo é a partir de um protocolo de avaliação e de um real envolvimento com o meu paciente. Por isso, se você encontra um profissional que você acha que é idôneo, que é ético e que você confia, faça realmente o que é solicitado. Porque senão você pode buscá-lo depois com resultados menos excelentes e achar que foi por causa dele, sendo que quem não fez o que foi solicitado foi você. Aqui não tem julgamento de valor, em hipótese alguma. Assim como eu disse no início, a vida é muito inusitada e tira a gente do eixo muitas vezes, e pode ser que o paciente não tenha feito o que foi solicitado porque ele não conseguiu, ou porque ele está passando por um momento na vida dele que ele está com dificuldade de colocar isso em ação. Ok, mas acho que as responsabilidades elas precisam ser divididas e com muita consciência, tanto por parte do profissional que te atende, quanto por parte do cliente que é atendido. Mas a ideia é a seguinte: pega a sua saúde na sua mão, se informe adequadamente, cuida de você e deseje que o profissional que vai te ajudar a cuidar de você seja ético, seja próximo e seja humano dentro das possibilidades dos seus conhecimentos, das suas referências e das suas escolhas. Bom, essa é a terceira live de 4 que eu estou fazendo, simplesmente para testar
o interesse das pessoas em conversar comigo, em me perguntar coisas. Essa é a terceira, como eu disse, e o interesse é realmente muito baixo, assim, eu não vejo uma troca, sendo que as trocas continuam por texto, por todas as formas que as pessoas me encontram aí, mas eu estou tentando. Tudo que eu posso fazer em direção à promoção de saúde, eu faço. E eu estou à disposição. Marca aí os amigos, os amores, as pessoas que vocês acham que podem ganhar com essa conversa ou aprender com essa conversa alguma coisa, se caso vocês achem, né? E vai lá no meu canal do YouTube, gente, Carolina Valverde, inscreva-se, curte os vídeos, veja os vídeos, comentem, compartilhem, me ajuda aí a falar de saúde, mais do que falar de doença, e boa semana para todo mundo e muita saúde. Até a próxima.